Ou seja, vamos falar de planejamento de vida ou de planejamento financeiro, né? Eu queria primeiro que você entendesse que eu, na minha vida, sempre fui muito pobre. E as pessoas que cresceram comigo e me conhecem podem testemunhar sobre isso. De preferência, que a gente possa fazer alguns vídeos numa sequência para que você tenha eles e possa seguir o passo a passo. Eu sou filho de professora pública primária, é bom lembrar, e filho de pai aposentado, porque aos 35 anos ele foi para o auxílio doença, ele foi para a previdência. E a renda da minha casa, ela gerava aí em torno de 2 salários, no tempo que 2 salários era apenas o poder de um ou menos que um dos salários de hoje. E eu comecei a trabalhar muito cedo, já com 8 anos eu comecei a ajudar os meus tios. Aos 11 anos eu fui trabalhar em uma emissora de rádio próximo da minha cidade e lá eu era locutor. Eu disse próximo da minha cidade, não, na minha cidade natal. E lá eu ganhava um salário mínimo. E eu segui nessa vida até os meus 20 anos, quando eu me casei, tive uma filha e aí eu fui trabalhar num banco. Nesse banco eu era escriturário, ganhava 2 salários e aí em seguida eu tive um segundo filho. E não foi nada fácil, não foi uma vida muito fácil. E o que é que eu fiz? Eu queria que você começasse a fazer isso comigo. Esse é o exemplo principal, que se você entender o que eu vou lhe dizer agora, sua vida pode mudar de forma radical. Eu comprei um caderno e eu comprei envelopes. E aí eu quero fazer o mesmo com você. Eu anotei tudo, absolutamente tudo. E aquilo era o que eu precisava. E eu vou simular com você aqui usando os valores atuais. Vamos dizer que eu ganhava 1.300, com os descontos ficava 1.200. E aí eu decidi investir em mim. Eu era a prioridade da minha vida. Então vamos acompanhar a conta aí. Primeiro entender que eu era uma pessoa que tinha dívidas. E eu devia, atualizando a dinheiro de hoje, a gente vai botar aqui para você fazer a conta comigo, R$ 800. Quando eu recebia, eu corria e pagava. Mas aí eu ficava com 600. Aí eu fazia a dívida de novo, ia pagar juros no outro mês. E assim eu sempre estava correndo atrás do agiota. Era só pagar. Nunca sobrava, não dava. Já iniciava o mês faltando, porque eu pagava sempre 5% a mais de juros. E aí foi quando eu tomei uma decisão drástica de resolver o problema. Se eu pagava 5% de juros de 800, isso significa que eu pagava 40. Então eu tomei uma decisão. Porque o que é pagar juros? Ora, pagar juros é tocar fogo em dinheiro, é pegar uma nota e acender um isqueiro e tocar fogo. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas a gente vai dividir em partes. Então você pode ver ele sempre, pode rever e aprender a fazer cada uma dessas partes. Então primeiro, a gente vai entender essa decisão que eu tomei. Eu vou para um lugar que eu possa ter como gravar com uma qualidade também melhor, sentadinho, e eu vou passar ponto a ponto para que você possa entender como você pode mudar também sua vida. A gente vai começar a falar hoje sobre planejamento financeiro. E nada melhor do que falar em planejamento financeiro, planejamento de vida, mostrando uma imagem como essa. Essa é a Universidade de Greensburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Queria só que vocês dessem uma olhada no campus da universidade, como a gente sente-se, como nos sentimos pequenos às vezes diante de algo tão grandioso, né? Você vê ali os atletas estão fazendo suas atividades esportivas na parte da tarde, já está aqui por volta das 4 horas da tarde. Você vê um campo com cricket, o pessoal brincando ali com cricket. A gente tem outro campo aqui, o pessoal joga aquele country, parece futebol americano, mas não é, aquela parte do country, e outro campo ali, outra área, para o beisebol. Temos outro campo ainda do outro lado, vou tentar mostrar ele aqui para vocês, em que é outra área para beisebol. E ainda temos uma área do outro lado que
é usado para o soccer, né, o futebol normal, o futebol que a gente usa corriqueiramente. Mas aí eu queria pegar, eu tô com um probleminha com o microfone, não tô conseguindo funcionar. Eu vou ver se eu vou para um lugar aqui que não tenha um sol batendo com vento soprando do lado. Pra ver se a gente consegue fazer com qualidade esse vídeo, porque aqui a gente vai falar sobre planejamento. E falar sobre planejamento é bom a gente fazer com som com qualidade, porque eu queria iniciar hoje um trabalho com vocês. Isso que eu vou iniciar hoje vai ser muito importante para que a gente possa ter uma vida bem diferenciada. Vamos lá. Bem, eu agora cheguei em casa e aqui tanto o som fica melhor como o microfone pegou. Na verdade, o microfone não tinha quebrado, eu pensei que tinha quebrado, mas ele tinha apenas descarregado. E aí agora eu acho que vai dar para passar melhor. Então eu queria que você visse e revisse esse vídeo constantemente e pudesse sempre seguir cada passo. Não deixe de seguir, porque isso pode mudar a sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que entender na sua vida é o que importa. Então, siga tudo na sua vida de forma clara e isso vai poder mudar por completo. Como eu lhe disse, eu peguei os envelopes, eu peguei um papel e uma caneta e vamos tomar por base um salário. Então, eu peguei lá R$ 1.200 e a primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu pagamento. Ora, se eu trabalho, eu sou um trabalhador, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o meu. Eu tenho que ter esse comprometimento de tirar o meu salário primeiro. Mas seu salário de quê? Olha, você ganha dinheiro, sujeito a sua casa, a sua família, suas coisas, tira teu salário. Tira aquela parte que é o teu futuro. Que no meu caso eu fazia isso com 10%. Então, vamos dizer que 1.200 seria o salário, menos R$ 120, que é o meu pagamento. E aí eu abri o primeiro envelope e aí eu coloquei o dinheiro lá. Então, no momento que eu fiz isso, na minha conta agora fica restando 1.080. Então 1.080 é o que eu posso usar. Meu aluguel na época custava R$ 400. E eu percebi que era muito. Eu não podia viver com um status do que eu não ganhava. E aí eu troquei esse aluguel por um aluguel mais barato. Eu fui pagar R$ 200 para poder me adaptar ao que eu ganhava e não o contrário. Então foi 1.080 menos os 200, ficaram R$ 880 que sobraram. E aí tinha água e luz, geralmente eu gastava R$ 200. Eu disse, vou passar a economizar. E eu queria até contar uma coisa assim, bem interessante aqui, quando eu falei em economizar com água e luz. Vê só, eu usava na época, olha o que eu fiz, viu? Parece uma loucura, parece uma coisa de avarento, mas não é. Era uma necessidade da época. Eu usava uma bacia e vários baldes no banheiro. E eu tomava o banho no chuveiro, a água caía na bacia, e a água da bacia ia para os baldes, enchia tudo, e por sua vez eu usava para descarga. Vê que doideira. Ou seja, eu posso resumir aí que eu passei a gastar apenas R$ 50 de água e de luz, porque eu não deixava também ficar a luz acesa ou não tinha ninguém. Se eu saía do ambiente, eu ia lá e apagava. Então eu resumi os 200 para 100. Então dos 880 sobrou 780 e eu colocava esse dinheirinho tudo no envelope. Quando eu fui para a feira, e todo mundo sabe que feira é sagrada, né? Todo mundo, a feira é sagrada, mas não é sagrada. Ela tem que ser de conformidade com as minhas necessidades, mas de acordo com a minha sabedoria. Eu gastava de feira em torno de 650, e aí eu resolvi cortar algumas coisas. Decidi que uma feira de 500 era o suficiente para viver, e foi isso que eu fiz. Eu fui viver com 500, cortei algumas mordomias. Então, dos 780 menos 500, aí, continha de cabeça, sobra 280. E coisas importantes que de hoje a gente usa, né? Passagem, pão, leite, escola. Lembre-se que escola pública, se eu não puder pagar particular, internet. Então, tinha um plano de internet que era R$ 100. R$ 100 de plano de internet? Não, tá errado. Fui lá, baixei, a velocidade ficou menor, paguei somente 60. Caiu. Celular, R$ 10 por semana, não posso ter uma linha, então eu tenho aquele plano que é pago semanalmente. Então você vai gastar só 40. Você tem que lembrar também que às vezes tem o dinheiro da mulher, mulher pede o dinheiro, fazer unha, essas coisas, sabe que mulher vai fazer isso. Então, limitei a 45 a cada 15 dias, que dava mais 90. Então, se você pegar aí e somar as passagens em torno de R$ 3,50 por dia,
2 vezes por dia ida e vinda do trabalho, R$7. Você multiplica aí por 22 dias, aí vai para 1.154, né? 23 vezes 5, 7, 22 dias, 154. E a gente sabe que a empresa geralmente paga a metade. Então, se a empresa for pagar a metade, na verdade, você vai pagar só 76 reais. Então, a gente tem aí 280 menos 60, já ficaria 220. Os 220 tem os 90, então, na verdade, vai sobrar aí 130. Então, seria a primeira etapa aí da conta, seria essa. Então, veja que se você pegar esses 130 menos 76, vai sobrar 54. Então, você entendeu que no final sobra. Na verdade, não sobra. Porque no início é assim, mas vai sobrar. Porque tem 40 de juros, lembra lá para pagar? Lembra do que a gente falou? Tem mais 40. Então, se você pagar 40 de juros, aí vai sobrar 14. Os 14 eu usei para bater lá dos 800 do agiota, e aí a dívida sobrou 786 já para o próximo mês. E aí ela começou já a diminuir. Pode ver que o que era 800 passou a ser 786, fui pagando minha dívida e a gente vai tentando melhorar. Lembrando que doença é no SUS. O que sobra realmente tem que ser para emergência. E o que é para emergência está guardado. Você se torna rico é quando você muda de mentalidade. Isso aí tem que ficar claro na sua vida, não adianta fazer diferente. Não é porque você ganha muito. Porque rico não é quem ganha muito. Rico é quem guarda muito. Se você guardou o seu, então você está no caminho. E é isso que eu quero que você entenda. Se você entendeu esse pensamento, então a gente está no caminho. Lembre-se, você deve se inscrever, deve me seguir, para que a gente possa evoluir nessa conversa. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que a gente precisa iniciar uma poupança, poupando. Então nós vamos poupar, nós vamos guardar dinheiro. E nós vamos pegar tudo isso e vamos botar numa conta. Eu vou começar do zero. Eu vou iniciar fazendo como eu disse agora. Se eu ganho 1.200, eu tenho 120. Então eu quero iniciar com você, fazendo isso. Guardando 120. E a gente vai acompanhar na prática, mês a mês. E eu quero trabalhar com você que ganha um pequeno salário. Para você que ganha um salário maior, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou seguir passo a passo. E você vai vendo quanto vai ganhando, quanto vai rendendo, tanto na poupança, como na aplicação, como num CDB, como numa renda fixa. E você vai ver como é essa evolução. Sem estresse, sem agonia, sem muitos termos para pensar, mas vendo na prática. Então você vai acompanhar junto comigo, tá bom? Então, me segue.